A ideologia de Paulo Freire. Paulo Freire cresceu no Brasil marcado pela desigualdade social, o que inspirou a buscar formas de tornar a educação acessível para pobres e demais. A introdução e legado de Paulo Freire. Paulo Freire, renomado educador e filósofo brasileiro, transformou a educação com a sua obra seminal Pedagogia do Oprimido. Esta obra não apenas destacou a importância e a conscientização, mas também empoderou indivíduos a se tornarem protagonistas de sua própria história. A biografia de Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador filósofo brasileiro amplamente reconhecido por suas obras, por suas ideias inovadoras sobre educação e pedagogia. Profissão. Iniciou sua carreira como alfabetizador de adultos, promovendo a educação inclusiva e transformadora no Brasil. Nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921 e morreu em 2 de maio de 1997, aos 75 anos, em São Paulo devido a um ataque cardíaco. Sua conscientização crítica. A sua obra Pedagogia do Oprimido é fundamental na formação de uma consciência crítica entre os oprimidos, permitindo que eles reconheçam-se como agentes de mudanças em suas vidas e contextos sociais. Pedagogia crítica. Ele propôs uma pedagogia crítica que visava desafiar as estruturas da opressão, promovendo a reflexão e a ação transformadora na sociedade. Principais obras de Paulo Freire, um dos maiores educadores da história do Brasil e do mundo. Vamos conhecer os títulos, os anos de publicação, um resumo de cada uma das obras. O primeiro livro foi Educação como Prática da Liberdade, de 1967. Essa foi uma das primeiras obras teóricas de Paulo Freire. No livro, ele defende que a educação deve ser libertadora e não um simples processo de transição de conteúdos. A proposta é que o educando desenvolva consciência crítica sobre a realidade social, política e econômica em que vive. A segunda obra é a Pedagogia do Oprimido. Ela foi escrita em 68, mas ela só foi publicada em 1970. Essa é a sua obra mais famosa, uma das mais citadas em ciências humanas no mundo. Freire apresenta a ideia de que a educação tradicional é uma educação bancária, onde o aluno apenas recebe informações. Ele propõe a educação dialógica, onde o professor e aluno aprendem juntos um processo de conscientização e transformação social. Ação Cultural para a Liberdade é outra obra dele, de 1975. Neste livro, Freire aprofunda a relação entre a cultura e a educação. Ele mostra como a ação cultural pode ser uma ferramenta de libertação ao promover o diálogo entre os saberes populares e os conhecimentos sistematizados. Pedagogia da Esperança, de 92, é uma espécie de revisita à pedagogia do oprimido. Freire reflete sobre os impactos de sua obra anterior e reafirma sua crença na transformação social por meio da educação, em um livro cheio de experiências pessoais e uma defesa apaixonada de esperança como motor da ação pedagógica. Pedagogia da Autonomia, de 96, uma das obras mais utilizadas em recursos de licenciatura. Freire discute práticas educativas do dia a dia e afirma que ensinar exige respeito à autonomia do educando, curiosidade, ética, amorosidade e compromisso com a transformação da realidade.
Educação e Mudança, de 79, uma obra voltada para educadores. Ele discute a função da educação em contexto de mudança social, criticando modelos autoritários e valorizando a educação como um processo dinâmico e participativo. Uma curiosidade é que realmente a Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado nas ciências humanas em todo o mundo, segundo o Google Escola, acho que é. Ele foi patrono da educação brasileira em 2012, oficialmente declarado, né, pela Lei 12.612. Após o golpe de 64, Freire foi preso por 70 dias e depois forçado ao exílio. Viveu em países como a Bolívia, o Chile, a Suíça, onde ele continuou desenvolvendo a sua pedagogia. A influência na educação mundial. A metodologia de Paulo Freire foi aplicada em programas de alfabetização em mais de 60 países, especialmente na África, na América Latina e em regiões asiáticas. Essas foram algumas das principais obras do Paulo Freire, com as suas ideias que continuam inspirando e educando até hoje. Principais conceitos de Freire. Os principais conceitos de Paulo Freire que revolucionaram a educação e a pedagogia são a educação com prática da liberdade, a conscientização, a pedagogia do oprimido, a educação libertadora, a importância do diálogo e a valorização do conhecimento da cultura do aluno. Educação como prática da liberdade. Freire defende que a educação deve ser um processo de libertação, onde os alunos aprendem a pensar criticamente e a tomar decisões sobre sua própria vida e sobre a sociedade. A charge mostra dois presos assistindo ao telejornal, onde a apresentadora fala que o preso que estudar terá a pena reduzida. E o colega de cela comenta: minha mãe tinha razão. O conhecimento abre portas, mostrando o quanto a educação é importante. Conscientização. Esse conceito central refere-se à tomada de consciência do aluno sobre a sua realidade e sobre as relações de poder que o afetam, permitindo que ele se posicione como sujeito na sua própria história. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é um ato revolucionário. Paulo Freire. Pedagogia do oprimido e educação libertadora. A teoria da pedagogia do oprimido aborda a relação entre opressor e oprimido, buscando a transformação da realidade social e a emancipação dos oprimidos. Freire propõe uma educação que não apenas transmite conhecimentos, mas que também capacita os alunos a questionar a realidade e a se envolver ativamente na construção de uma sociedade mais justa que proporcione liberdade a todos. Importância do diálogo. Para Freire, o diálogo é fundamental para o processo de aprendizagem, pois permite a troca de conhecimentos e a construção conjunta do saber. Valorização do conhecimento e da cultura do aluno. Freire defende que a educação deve levar em conta a realidade e a cultura do aluno, para que ele se sinta parte do processo de aprendizagem. Eu ouvi falar um pouco sobre as principais frases, né, e os principais dizeres, né, de Paulo Freire, das suas obras, que são inúmeros, né, não são poucos, mas vou citar aqui alguns deles. O Paulo Freire, que foi um grande educador e até hoje é mencionado e é tido como o ícone, né, da educação. Então, o primeiro dizer dele, a primeira frase que me chamou muita atenção foi da sua obra que se chama Pedagogia Oprimida, né, de 1970. E ela diz assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então é uma frase bem forte, né? É um dizer bem forte. Nessa obra ele escreveu, era uma crítica à reprodução da opressão. Então achei muito interessante, por isso que eu escolhi ela como primeira citação dele, porque eu achei assim uma frase bem forte mesmo, né? Que quer dizer muita coisa e pode ser levada até para um debate. Então, por isso que ela me chamou bastante atenção.
A segunda citação dele que eu escolhi é de uma obra dele, chamada Pedagogia da Autonomia, de 1996. E ela diz assim: não é saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Também muito interessante. Uma outra citação dele também, que me chamou muita atenção, que é da obra Pedagogia da Esperança, de 1994, que diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, assim, o Paulo Freire ele tem várias citações, né? Claro, né, obviamente, porque ele tem muitas obras. E é claro que não são só essas, né? Tem muitas. Então, mas eu escolhi, né, algumas, poucas, né? Porque tem, como eu disse, tem muitas para para que a gente possa pensar um pouco, né? E porque é o que nem eu disse, muitas delas falam muita coisa. Então, querem dizer, uma única citação quer dizer muita coisa, né? Fala muito por si só. Então, gostei muito. E vou deixar aqui uma última citação dele, que é da obra dele, Educação como Prática da Liberdade, né? Que diz assim, é de 1967, essa obra. O diálogo é o encontro amoroso dos que buscam a verdade. Então, finalizo com essa citação e espero que gostem. Achei muito interessante as citações dele e acho que seria isso.